Oi, boa noite. Meu nome é Sueli Militello. Eu tenho um recado aqui, minuto para compartilhar com você, aqui na Palavra de Deus, alguns versículos em um salmo, para que a gente possa continuar falando a respeito do tema, que é uma série de vídeos chamado Identidade. E a identidade de hoje que nós vamos falar, senti aqui tocando no meu coração, para iniciar aqui com vocês, com você aqui em Jeremias, capítulo 1, versículo 5, muito conhecido de nós, que diz assim: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Por que a gente está começando com esse versículo? E eu te digo agora que antes do nosso nascimento, Deus já sabe a nosso respeito. Nós não somos somos acaso de nada. Deus já tem planejado para nós. Ele nos assiste, ainda no ventre de nossa mãe, nos conhece e já tem um plano, já tem coisas lindas para os seus filhos. E além de Deus nos conhecer e ter o plano para nós, aqui a gente já tem um propósito. Aí você fala comigo aqui. Propósito. Fala de novo. Propósito. Por quê? Porque todo mundo, quando tem uma crise de identidade, quando sente algum vazio, é porque está desconectado de Deus e porque perdeu o seu propósito. Qualquer coisa que você fizer, se você sentir algum vazio, sentir, por que eu estou fazendo isso? É porque perdeu o propósito. Você não vê mais sentido de estar fazendo aquilo, seja um trabalho, seja uma atividade física, seja seja qualquer coisa que você esteja sofrendo essa crise, você perde o propósito. Então, guarda comigo isso, que se você lembra do propósito que Deus te fez, que foi para ser profeta, ou seja, profeta aqui que a gente diz para realmente evangelizar, para profetizar coisas na vida das pessoas, na vida da sua família, para declarar coisas. E quando você declara, quando a gente diz aqui profeta, nesse sentido de profetizar, dizer coisas, declarar os versículos da Bíblia, declarar bênçãos de Deus, cura, no nome de Jesus, porque é nele que está todo o poder e não em você que está profetizando. Mas também, além disso, aqui quando diz no falar, além de iniciar todas as coisas com que você está dizendo, mas que você também propague também as boas novas do Evangelho. Também é esse tipo de missão e de propósito que a gente tem. Então aqui a gente já sabe o nosso propósito. Todas as situações elas mudam quando a gente declara em nome de Jesus as coisas. Onde é morte, passa a ter vida. Onde há desânimo, passa a ter alegria. E onde a dúvida, passa a ter a convicção de Deus. Quando a gente traz existência das coisas que ainda não existem por meio justamente daquilo que a gente do falar mesmo. E agora nós vamos aqui para outro aqui recado importante. Sabemos o nosso propósito, sabemos que Deus nos conhece. Quando nos fez, ainda no ventre de nossa mãe, estávamos sendo formados e Deus já nos via e já entregou um propósito. Aí agora outra coisa importante da nossa identidade. Então somos conhecidos por Deus desde o ventre da mãe, temos o propósito, então logo temos um sentido para viver e nós temos uma cruz. Aqui diz em Lucas, no capítulo 23, versículo 26, diz assim: Simão leva a cruz de Jesus. E como o conduzissem constrangendo um cirineu chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros, para que a levasse após Jesus. E como o conduzissem constrangendo um cirineu chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros, para que a levasse após Jesus. Aqui nós vemos que a cruz
a cruz, né, o jugo, depois da crucificação, né, do nosso Pai, a gente sabe que Ele levou no madeiro as nossas dores, que levou as nossas enfermidades, mas nós também sabemos que é necessário, quando nós temos uma conversão real, de saber que o Evangelho também é renúncia, que ele não vai ser só tudo perfeito, né? No mundo tereis aflições. Então, quando diz aqui que levou a cruz após Jesus, é porque nós também temos a nossa cruz, no sentido de que nós vamos ter tentações e vamos ter situações, mas que, claro, que Jesus garante que vai estar conosco em todas elas e por isso passaremos por todas de forma diferente de quem não tem Jesus. Mas nós sabemos que é parte da nossa identidade termos uma cruz, no sentido de termos uma responsabilidade como embaixadores de Cristo, e sabemos que sim, vamos ter adversidades e coisas para superar, cada um em algum momento, cada um em alguma determinada área, ou cada um, né, a fim de Deus poder trabalhar esse propósito, trabalhar e lapidar, para a fim de poder usar as nossas vidas como Ele queira. Então, nesse sentido, a cruz também faz parte da nossa identidade como filhos, imitadores de Jesus. E aí, quando vemos essa questão, mas também temos aqui no Salmo 138, no versículo 3, que diz: no dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força da minha alma. Ou seja, ao mesmo tempo que tem a cruz e o propósito, e com isso traz as dores, porque Deus pode lapidar e isso pode trazer alguma dor quando a gente está sendo moldado, mas depois diz: no dia em que eu clamei, tu me acudiste e lhe alentaste, ou seja, foi renovada a força de minha, né, aqui de minha alma. Então, nós sabemos que Deus vai estar com a gente para que seja aliviado justamente essa missão. E aí depois nós temos aqui, por último, um salmo, para ler aqui inteiro, um salmo curtinho, mas muito importante para a gente ler aqui também, que é o Salmo 146. Prepara aí, Salmo 146, que diz assim a palavra de Deus: a fraqueza do homem e a fidelidade de Deus, que também faz parte da nossa identidade. Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, nem em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia, perecem todos os teus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por teu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. E agora nós vamos ver aqui parte por parte aqui nesse salmo. Então, o salmo que começa dizendo aqui: a minha alma vai louvar ao Senhor, louvarei o Senhor durante a minha vida. Porque aqui o salmista entendeu que a fraqueza dele, ele aperfeiçoa essa fraqueza e fortalece ela em Deus. Ele já sabe disso. Então, por isso que ele fala: eu louvarei a minha alma louvará a Deus. E louvará durante a vida. Cantarei louvores enquanto eu viver. Depois ele diz outra coisa. Então, até aqui, louvarei a minha alma, né? Louva a minha alma ao Senhor.
louvarei ao Senhor durante a minha vida. Por quê? Porque nós fomos criados para isso. Nós fomos criados, o propósito é propagar as boas novas do Evangelho, é falar, declarar para trazer existência que não tem, viver os milagres. Mas aqui nós também temos que louvar e adorar o nome de Deus, porque é louvando e adorando a Ele que nós temos vida, porque nós fomos feitos assim, para adorar a Deus, nós fomos feitos para isso. Por isso que os louvores, a adoração, as palavras, quando a gente fala e declara as palavras da Bíblia, além da própria leitura em si, mas tudo isso são meios de louvar a Deus. A gente vai fazendo essa adoração, não é para Ele, porque Ele é Deus, nem precisa disso, mas é para nós mesmos, o benefício vai sendo para nós. Nós vamos nos renovando, nos fortalecendo, porque nós fomos criados por Ele. Então, essa conexão, quando a gente louva, a gente vai para pertinho dele. Por isso, quem fica bem com isso somos nós. E então, esse é parte da nossa identidade. Se a gente deixa de fazer isso, a gente morre. Assim como se a gente deixa de tomar água, a gente morre. Não confieis em príncipe, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó nesse mesmo dia. Perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por teu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Porque aí essa é a outra parte da nossa identidade, é a confiança. Né? Não se vive, não se faz nada, não se conquista sem confiança. Só que todo mundo fala para você confiar só em você mesmo. É muito bom você confiar em você, porque você também, senão, você não realiza as coisas aqui, terrenas. Mas se você confiar somente em você, você for o centro de tudo, de todas as coisas, você deixa de adorar a Deus, substitui adorando a você mesmo. E aí você, como a gente falou agora há pouco, você morre. Porque você precisa dessa conexão com o Criador, dessa adoração com Deus, para que você mantenha a sua vida de forma saudável, para que você tenha vida. Então, isso também é parte da nossa identidade. Se você não adora, você morre. Se você não entende esse outro princípio, que é a confiança em Deus, e confia em qualquer outra coisa que está aqui, em homens que perecem, como diz aqui, em coisas que também o vento acaba com elas, deteriora qualquer coisa aqui na Terra. Se você confiar nessas coisas, no dinheiro, você não vai poder levá-los, né? Então, a confiança não pode ser em coisas e nem pode ser em pessoas. A confiança tem que ser em Deus. Esse é o segredo, e para isso que também fomos feitos, para que nós possamos fazer a nossa parte, sim, nas coisas todas aqui, nas conquistas aqui terrenas, mas com a confiança, sobretudo, nele e não nas nossas próprias forças. Porque quando a gente tira dele essa confiança, aí é que entra toda a ansiedade, toda a perturbação, espírito de confusão, porque a gente de novo está tomando esse lugar de sermos como, né, controladores de alguma coisa, confiando em nós mesmos, nossas próprias forças, e deixando de confiar nele. Então a gente também desequilibra e a gente também perde a nossa vida assim. Então o nosso eu, nossa identidade também tem que ser firmada nessa confiança. Primeiro você tem que saber quem você é, por isso que a gente começa sempre lendo alguma coisa de quem nós somos quem, como Deus nos vê, por isso que eu falei de Jeremias, que Deus te vê desde o ventre da sua mãe e te entrega já um propósito de vida, mas depois a gente também vai voltando falando de Deus, por quê? Porque o que a gente tem que aprender é que não tem identidade se não tiver conexão com Deus. Porque a sua identidade não é quem você pensa que você é. Sua personalidade, suas manias, seus gostos. Sua personalidade está ligada a quem você é em Deus. Sua identidade já está ligada em quem Deus é. Se você o conhece, se você se conecta com Ele. Se você tem uma confiança plena em Deus, porque o conhece, automaticamente você vai confiar na vida, vai ter tranquilidade para viver, porque você também sabe quem você é. Então, percebe? Você vai ficar num equilíbrio. Você sabe quem Deus é e você depende dele. E aí, consequentemente, você sabe que você é amada por Deus e você sabe
Você sabe que essa dependência, a confiança de Deus não vai falhar, não vai te decepcionar. Então você vive equilibrada, você vive bem. E aí depois, né, no Salmo fala várias coisas que acontecem, ou seja, não importa se você está sendo lapidado, em que estágio que você esteja, né, se a sua identidade, você está descobrindo agora ela, se você já está há muito tempo numa caminhada com Deus, não importa. Mas aqui diz até sobre os peregrinos, né, que Deus cuida deles. Peregrino é aquela pessoa que anda muito, andarilho, ou aquela pessoa que empreende, no dicionário diz que é uma pessoa que empreende grandes jornadas, esse é o peregrino. E aqui diz, né, que diz que o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão, a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios, ou seja, por onde você andar, você vai ser seguro e protegido por Deus. E se você vai ser seguro e protegido por Deus, você não tem do que temer, porque você sabe, confia nele. Primeiro você conhece o caráter de Deus, por isso que esse salmo fala sobre fidelidade. Se você sabe que Deus é fiel, sabe que Deus o ama e a sua identidade está bem firmada nele, você vive uma vida tranquila, você vive uma vida em paz, porque você sabe que quem te criou está cuidando de você, não importa em que momento, em que lugar, fazendo o quê, não importa, mas você sabe que a mão de Deus vai estar sobre a sua vida. Aí essa confiança, nesse cuidado, nesse amparo de Deus, como diz aqui, que Deus, que se você já tiver numa caminhada há muito tempo ou ainda se conhecendo nessa identidade com Deus, mas aqui garante nesse salmo que Deus liberta os encarcerados, abre os olhos aos cegos, levanta os abatidos, porque Ele ama os justos e Ele guarda, né, como diz aqui o peregrino e tudo que a gente está falando aqui no final. Então, que esses versículos que a gente leu aqui juntos, que possa trazer paz ao seu coração, e mais esse vídeo, que ainda vão ter outros sobre identidade, mas que você possa se lembrar de quem você é em Deus e também conhecendo quem Deus é. Porque quando a gente tem quando falha alguma coisa em nós, quando a gente não se sente tão amada, é porque a gente esqueceu quem Deus é. Quando a gente não confia, de certa forma, nele, que ele vai fazer, que ele está cuidando de nós, é porque a gente esqueceu quem ele é. E se a gente esquecer quem ele é, a gente vai esquecer quem nós somos. E a nossa identidade vai ficar perdida. Agora, se a gente lembrar quem Deus é e lembrar o que Ele faz e que Ele cuida de nós e que Ele nos ama, aí a nossa identidade está bem protegida e não vai ter nenhuma crise existencial, nem falta de propósito, e nem dúvidas, nem espírito de confusão, nem de angústia, nem de incertezas, porque a gente vai estar firmado na palavra de Deus e na identidade de acordo com o que Deus nos fez para ser. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau.